É um privilégio nosso, semana após semana, sentarmos confortavelmente nesse edifício ou no sofá de casa, ouvirmos o pastor pregar o evangelho com toda a energia e empolgação possíveis, mas depois de anos e anos ouvindo o servo de Deus, a pergunta que fica é: o que você tem no seu coração? Você tem recebido o Espírito Santo? Se não, cuidado, você pode não ser melhor do que a mulher de Ló, e olha o fim dela. Os nossos filhos precisam considerar o que eu estou dizendo aqui hoje, e como eu pensei nos meus essa semana, e como eu disse isso ao mais velho, pensei muito em você essa semana. É um alto privilégio crescer num ambiente cristão, ter pais piedosos, comprometidos, pais que oram ao pé da cama, que trazem os filhos à igreja, que investem tudo que eles têm na formação espiritual deles. É um privilégio ser ensinado no evangelho desde cedo, é um privilégio ter as memórias mais remotas da infância no seio da igreja. Mas cuidado para que você, criança, juvenil, adolescente e jovem, não cresça infrutífero no meio de todas essas vantagens. Cuide para que o seu coração não permaneça duro, impenitente, mundano, apesar de todos esses privilégios. Você não poderá entrar no reino de Deus, ouça o que estou lhe dizendo, se apoiando na fé da sua família ou dos seus parentes. Isso não vai funcionar. Você vai precisar comer o pão da vida por si mesmo. Você vai precisar receber o Espírito Santo no seu próprio coração. Você vai precisar arrepender-se dos seus próprios pecados. Você vai precisar ter a sua própria fé. Você vai ter que desenvolver a sua própria santidade, senão você não será melhor do que a mulher de Ló. E Jesus disse: lembrem da mulher de Ló. Eu realmente espero que você desfrute dos seus privilégios espirituais, mas que você não se apoie neles, porque eles são inúteis para a salvação. A esposa de Ló tinha muitos privilégios, mas o seu coração estava dividido, e num coração dividido não há o domínio do Espírito Santo. Pastor, você não estaria sendo muito exigente com essa pobre coitada? Não perca de vista que toda a nossa conversa está baseada num alerta feito pelo próprio Jesus. Lembrem da mulher de Ló. Não é criatividade do pregador, eu só estou apenas sublinhando o que Jesus disse, e ele falou isso para a igreja, ele falou isso para aqueles que esperavam o seu retorno. No relato primário, o seu pecado está registrado em pouquíssimas palavras: ela olhou para trás. Isso não soa pequeno demais para você? Para Deus ter punido ela com tamanha severidade? Não parece um pouco desproporcional? Isso é o que a maioria das pessoas pensam. Há alguns anos atrás eu cheguei numa igreja. Recente eu tinha assumido aquele distrito pastoral. E uma mulher responsável por organizar o culto de jovens no sábado à tarde me procurou e disse: pastor, eu estou com uma ideia para fazer o culto de jovens aí no próximo mês, e eu queria saber a sua opinião. Eu acho que nós tratamos a mulher de Ló com muita severidade. Eu queria considerar nesse culto as razões pelas quais ela olhou para trás. Vamos pensar junto aqui. Há muito mais nessa olhadinha para trás do que normalmente a gente capta a princípio. Aquele foi um pequeno olhar, mas revelou o verdadeiro caráter daquela mulher. Pequenas coisas frequentemente demonstram o estado da mente das pessoas. Pequeninas coisas, isso não é nada. Pequenos sintomas são frequentemente sinais de doenças incuráveis e mortais. O fruto que a Eva comeu no jardim foi uma pequena coisa, mas aquilo foi suficiente para ela perder a sua inocência. O seu estado se tornou um estado pecaminoso. Uma rachadura num arco de uma ponte prova que a sua fundação tem a sua estrutura comprometida. Aquele foi um pequeno olhar, mas também revelou a desobediência da mulher de Ló. A ordem do anjo foi específica e inconfundível, como foi a ordem de Deus ao casal no jardim: comam de tudo, mas daquele ali nem cheguem perto, não comam daquele fruto. A ordem do anjo foi simples: corram naquela direção e não olhem para trás. Tem coisa mais simples e mais clara do que essa? Mas o verso 17 do capítulo 19 que lemos, a mulher se recusou a obedecer a ordem e ela volta para trás, numa atitude de rebeldia. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar, de que a rebelião é pior do que a feitiçaria. Quando Deus fala claramente por sua palavra, o nosso dever é claro: obedeça. Por isso Jesus disse: lembrem da mulher de Ló.
Aquele foi um pequeno olhar, mas demonstrou uma descrença orgulhosa dela. Ela parecia duvidar que Deus realmente iria destruir Sodoma. Ela parecia não acreditar que havia qualquer perigo ou necessidade de fugir rapidamente. No momento que alguém começa a pensar que sabe melhor do que Deus, não levando ele a sério diante de um alerta ou de uma advertência, esse alguém está em perigo. É muito exagero. Seja mais flexível. Não é tão bem assim. Mas pode ser qualquer dia, não precisa ser esse dia. Pode ser qualquer coisa, não precisa ser essa coisa. Pode ser isso aqui, não precisa ser exatamente aquilo ali. Muito cuidado, esse tipo de racionalização leva a pessoa a um caminho da ruína. Quando nós não entendemos o modo de Deus de agir, a melhor coisa de a gente fazer é se calar e confiar. Não discute com a soberania e com a sabedoria infinitas. Aquele foi um pequeno olhar, mas revelou o amor mundano da esposa de Ló. O seu coração estava em Sodoma. Embora o seu corpo estivesse do lado de fora, ela lamentou que uma vida inteira de esforço e trabalho havia sido jogada para trás e sendo condenada à destruição. O carro, a casa, os móveis, a roupa, os seus utensílios, as suas memórias, as suas lembranças. Que coisa é essa, eu sair com a roupa do corpo para começar tudo de novo com a idade que eu tenho? Ela se volta em rebeldia porque na cabeça dela não era justo. Seu coração estava ainda na cidade, embora o seu corpo já estivesse do lado de fora. Ela havia deixado seus afetos para trás. 2 das filhas que moravam ainda com ele saíram, mas ela havia deixado parte da família lá. Ela tinha outras filhas que ficaram lá com seus genros. E parece, como algumas pessoas costumam dizer, tolas costumam dizer: eu não quero ir para o céu se a minha mãe não for. Eu não quero ir para o céu se o meu filho não for. Você não sabe o que você está dizendo. Seu olhar se volta para o lugar onde estava o tesouro dela. Enquanto a bússola apontava numa direção, ela se volta para onde estavam os seus afetos. Esse foi o ponto culminante do pecado dela. A Bíblia diz: a amizade do mundo é inimizade com Deus, Tiago 4:4. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, 1 João capítulo 2, verso 15. E eu quero chamar a sua atenção de forma especial para esse ponto, porque pode ser justamente aqui que o Senhor Jesus particularmente pretende direcionar as nossas mentes. O caso dessa mulher é um alerta do perigo em olhar para o mundo. A sua religião pode ser boa e crível, mas ela nunca desistiu do mundo. Ela parecia estar no caminho seguro, ao mesmo tempo em que os pensamentos mais baixos e profundos do seu coração eram para o mundo. O imenso perigo do mundanismo é a principal lição que o Senhor Jesus quer que aprendamos com essa mulher. Esse Jesus que andam vendendo por aí, um Jesus acomodado ao gosto de sua clientela, esse Jesus não existe. Nessas 4 palavras do verso 32 do capítulo 17 de Lucas, ele diz o seguinte: lembrem da mulher de Ló. E esse é um lembrete para que você não tenha o seu coração no mundo. Jesus não vai se ajustar às nossas preferências, porque as nossas preferências estão corroídas pelo pecado. Ele não vai rebaixar o nível das suas exigências, porque nós estamos afetados de tal maneira que, se não houver uma transformação completa do nosso ser, nós não estaremos habilitados a morar com Ele. Eu acredito que nunca houve um momento em que os avisos contra a mundanidade fossem tão necessários para a igreja de Cristo como são hoje. Cada época tem a sua própria epidemia, mas existe uma constante ameaça à igreja e ao mundo. É uma pestilência que caminha na escuridão, uma doença que destrói ao meio-dia, e pesa sobre os meus ombros a responsabilidade de advertir a minha igreja sobre uma religião da boca para fora, um cristianismo superficial. Pelo amor de Deus, lembre da mulher de Ló. Ela não era uma assassina, ela não era uma adúltera, ela não era uma ladra. Ela professava seguir a Deus, mas ela olhou para trás.
Há milhares de pessoas batizadas em nossas igrejas cristãs em todo o mundo, que são provas inequívocas contra a imoralidade, a infidelidade, mas ainda assim, milhares e milhares de cristãos que são vítimas do amor ao mundo. Há milhares que correm bem por uma temporada e parecem propensos a chegar ao céu, mas acabam ficando pelo caminho, virando as costas a Deus. O que mudou para essas pessoas? Eles acharam que a Bíblia não é mais verdadeira, que o Senhor Jesus não consegue manter a sua palavra? Não, de jeito nenhum. O que mudou? Eles foram infectados por uma pandemia. O amor deste mundo os contaminou. Essa é a pandemia, o amor do mundo. Por isso é hora de a gente lembrar da mulher de Ló.